O prognóstico pode ser pernóstico. Perceber a realidade, jogar bem com a lógica. Pode ser isso, pode ser aquilo. Eu vi, eu sei. Tudo certo, é o prognóstico. Amanhã vai acontecer isso, pode esperar. É a regularidade da idade, da vontade, da verdade e maldade. O prognóstico pode ser pernóstico. Contei, catei, joguei, falei e falhei. O prognóstico foi para o vinagre. O prognóstico foi pernóstico. Tudo contrário, deu a ilógica. Esse é o prognóstico. Eu escrevi essa daí tem um tempinho e eu pensei justamente porque o prognóstico é uma coisa com a qual o jornalista trabalha. Hoje eu estou aqui com o André Ricardo Nunes Martins, jornalista, analista de discurso. O André Ricardo também, para quem vê a TV Senado, já encontrou a figura dele por lá, né? E, André, bom, entre as outras coisas que você faz, eu preciso dizer que não é entrevista, né? E aí, eu falei um pouco de você, mas claro que você sabe de você mais do que eu. Então, eu queria que você falasse para o pessoal um pouco mais da experiência sua, né, dentro disso que eu falei e também da sua formação. A gente pretende falar hoje um pouco aqui, por causa dessa sua experiência, de jornalismo, de discurso, de racismo. Você tem trabalho relevante aí com relação à análise de texto de racismo, então eu queria que o pessoal conhecesse isso. Os alunos que eu tive na UNB conhecem você de nome, porque eu levei muito texto teu lá para a gente estudar e aprender análise de discurso com os teus textos lá da nossa querida revista de Linguagem e Sociedade, né? Obrigado por você estar aqui comigo. Certo. Ô, Sandro, obrigado você pelo convite, por essa oportunidade de falar. Sou muito grato também pela nossa amizade, pela nossa parceria ao longo dos anos, né? Em tantas questões. Somos parceiros e solidários um ao outro. E vamos lá. Isso aí. André, eu sei que você tem um trabalho aí relevante, que a gente fala da ADC e tudo, mas eu tenho uma curiosidade, né? Você, com esse seu trabalho na TV Senado, você acaba naturalmente se envolvendo muito nas questões de nação, de direito, de política e tudo mais. Mas fica a curiosidade, você como jornalista, que tem uma carreira bem legal aí, por estar na TV Senado e por ser jornalista, conhece também muita gente dos outros meios, né, de mídia. E o que te levou, então, a ter essa curiosidade e fazer essa inserção na análise de discurso, né? E aí, já fazendo um link aqui, em que isso ajuda no seu trabalho? Ou atrapalha, sei lá, né? Vai que acaba trazendo tanta questão que eu acho que ajuda, né? Mas vai que tem alguns momentos que puxa isso aqui, apesar de vir na minha cabeça com essa análise toda, eu não vou poder entrar nesse meio aí. Então, onde é que entra a convergência do jornalismo e análise de discurso e os conflitos entre o jornalismo e a análise de discurso? Sim, pois é. Sandro, eu poderia dizer que as coisas, assim, na minha vida, vieram tudo bem a seu tempo, né? Porque eu acho que se eu tivesse, naquele momento, um vislumbre de tanta coisa assim, eu acho que eu não ia dar conta, né? Mas as coisas foram acontecendo assim paulatinamente, né? Quando adolescente, e ali entrando no ensino médio, eu pensei muito em fazer história, né? E poderia fazer, porque a Federal do Maranhão tinha. Os outros cursos que eu pensei foi teologia, pensei em ser pastor, pensei em fazer sociologia. Mas ambos eu precisaria sair de São Luís, né? E história não, história tinha lá na Federal do Maranhão. Mas aí a minha ligação com poesia, e eu tinha muito interesse, né, em poesia, em teatro, eu achei que o curso de comunicação, né, ainda nem sabia dessa vinculação, né, que jornalismo era uma habilitação do curso de comunicação. Isso eu fui sabendo já ali no terceiro ano do ensino médio, né? Então, eu faço a opção por comunicação. E quando eu começo mesmo, eu estou trabalhando como revisor, né? Eu vejo que você está tendo esse trabalho também como revisor.
É. E outro dia até fiz um texto sobre isso, recordando essa época e tal. Adolescente ainda, com 17 anos, trabalhando à noite num jornal. E foi tudo muito rico, né? E aí eu vi toda a beleza do jornalismo, imagine. Ainda o finalzinho do regime militar, né? A redemocratização se concretizando ali com a eleição de Tancredo, tudo. Aquilo mexia com o país, e mexeu comigo, né? Então, eu mirava muito naqueles jornalistas, naquela coisa combativa, a resistência que o jornalismo fez, né? Então, foi uma coisa muito empolgante, né? Aí, para o final do curso, eu pensei em fazer mestrado. Eu queria uma coisa mais densa, pensei em incrementar minha carreira, né? Foi quando eu vim aqui para Brasília, em 1990, fiz mestrado. E aí, Sandro, o que acontece? Não sabia nada de análise do discurso, né? Mestrado Mas na área de jornalismo, né? Exatamente, era mestrado em comunicação, né? Uhum. Era assim, E mestrado em comunicação. Tinha mestrado em alguma... comunicação, Tá. isso. E dentro do mestrado, havia uma disciplina chamada Processos Interpretativos da Comunicação, em que o professor Sérgio Porto e a professora Isabel Magalhães, né, da linguística, estavam à frente, né? Eles dividiam essa disciplina. E foi aí que eu conheci, porque o Sérgio Porto também enveredou pela análise do discurso, né, na linha francesa, né? E Isabel Lá no Michel Magalhães Pechet. pela linha britânica, exatamente. E foi aí que eu tomei conhecimento da análise do discurso, né? Eu fiz um trabalho que eu gostei muito, muito interessante, né? Justamente analisando uma entrevista, né? Oh. do Fernando Moraes com o então deputado Ulisses Guimarães, né? Então MDB, no final dos 70, né? E a partir daí eu disse, olha, eu vou fazer o meu trabalho final, minha dissertação, em cima da análise do discurso. E um tema que eu tinha muita curiosidade, era a inserção dos militares na política, né? Então, aí eu trabalhei com o discurso da imprensa sobre os militares, focando o período da Nova República, né? O governo Sarney, com a Constituinte, todo esse período, toda a discussão sobre o trabalho a intervenção dos militares, o papel que eles teriam, como a Constituição ia trabalhar isso, ia colocar tal. Então, eu trabalhei com o discurso da imprensa sobre os militares. Bom, a partir daí eu não deixei mais a análise do discurso, né? Mas nesse momento foi a partir daí que eu entrei. Depois do mestrado, André, eu fiquei com uma curiosidade aqui, não quero atrapalhar o seu discurso, não. Não, que isso. Você delimitou lá as reportagens que você analisou em alguns meios de comunicação, ou como é que você fez isso? Sim. Eu trabalhei com... Porque o período você falou, mas aí deve ter escolhido alguns jornais, né? Isso. Eu trabalhei com 5 jornais, e com 2 revistas de informação. Tá. A Veja, Isto É, então, o Jornal do Brasil, que havia na época, né, impresso Sim. ainda. E era muito relevante, Brasil, né? Globo, Era bem relevante. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e Correio Brasiliense. Sim. Então, eu voltei ainda para o Maranhão, Sandro, e... Depois do mestrado. Depois do mestrado. Eu tinha feito aqui o concurso para jornalista, assessor técnico, da Câmara Legislativa. Foi o primeiro concurso deles. E passei, né? Só que eu fui chamado ao final de 93. É quando eu retorno para Brasília, e eu passo mais de 5 anos lá na Câmara Legislativa. Então, houve o concurso para TV Senado e outros órgãos de comunicação lá do Senado, e eu fui aprovado, né, em final de 97, e comecei lá em 99. Eu tenho mais de 20 anos lá na TV Senado. E pouco depois de começar na TV Senado, eu passei na primeira turma para o doutorado em Linguística. Né? A primeira turma do doutorado em Linguística, em 2001.
né? E tive a honra, mais tarde, 4 anos depois, de ser o primeiro aluno a defender a tese, né? É mesmo, André, eu não Eu tenho esse sabia orgulho. disso. É verdade. Do PPGL? Isso, isso. Caramba, Eu que não não era sabia. de letras, né? Aliás, não É, sou de letras, pois é. e Agora consegui é, né, essa André? proeza. Agora você já é linguista também, né? É Pois doutor em é, linguística. pois E é. você foi, claro, orientado pela Isabel. Isso. Orientado pela Isabel. Eu também. Eu conheci a Isabel, eu conheci a ADC, é isso que eu ia falar. Eu conheci a ADC por causa da Isabel também, né? E ela foi minha orientadora, tanto do. Agora chamam TCC, né? Mas era monografia de final de curso na graduação, né? E foi minha orientadora no mestrado e foi minha orientadora no doutorado também. Então eu sou, assim, eu tenho overdose de Isabel, né? Então, nós estamos aí. A Isabel é uma pessoa que trouxe, a gente pode dizer assim, né, André? A ADC, segundo a vertente britânica lá do Norman Fairclough, para o Brasil praticamente, né? E Exato. aí o esforço dela para espalhar isso aqui pelo Brasil, aquela diferença que a gente gosta de falar, já que a gente falou do Peixe, né, que um fala assim, olha, o discurso mostra como é a sociedade. Eu costumo falar assim, ó, a diferença do que a gente traz para o Fairclough é que ele diz que sim, o discurso modifica a sociedade, quer dizer, o discurso mostra como a sociedade é, mas também modificando o discurso a gente pode modificar a sociedade. Então tem essa via de mão dupla, né? Pela vertente britânica. Agora, André, fala aí, porque aí você contou essa história toda, mas fala da influência. Agora é essa influência que eu queria que você falasse mais, a influência, né, da ADC talvez no teu trabalho e vice-versa, essa influência, caramba, será que ajuda ou atrapalha, né? Aí eu queria lembrar, atrapalha de novo, porque vai que, como eu falei, né, você percebe alguma coisa pelas suas habilidades de analista de discurso, mas caramba, isso aqui não vai dar, porque o jornalismo vai até, né, um determinado limite, não sei. O que você pode falar para a gente aí? Eu fico curioso com isso. Sim. Essa vertente do jornalismo, vamos dizer, legislativo, né? Ou o jornalismo público, o jornalismo que está vinculado às instituições do Estado, assessoria de imprensa e através de meios de comunicação, né? Tem esse compromisso de servir ao público, né? Como jornalismo de uma forma geral, mas aí o interesse do público deve prevalecer mais ainda, né? Ele é menos opinativo, André, a gente pode dizer isso? Ele tem menos espaço para opinião ou não? Sim, claro. Tem menos, né? Claro. Sim, sim. Ele No foca caso do mais na legislativo, notícia, né? no caso do legislativo, Sandro, eu acho que tem uma coisa muito boa, é que o legislativo é aquilo, é bancada governista, é oposição e é independente, né? Sim. Os independentes e tal. Quando tem que Então, dar opinião, todo mundo convidam fala, eles, né? mostra-se tudo, Sim. né? Nada fica, não há como se fazer um cala-te-boca, né? Com Sim, tanta claro. divergência, né? Então, agora, tem as limitações, né? Tem as limitações, porque se no jornalismo, de uma forma geral, você pode ouvir em off uma autoridade e tal, isso já não cabe no legislativo, né? Eu preciso dizer quem deu aquela Claro, opinião, claro. né? Não tem Uma essa fonte me se... disse que talvez o senador tal É, deve entrar com recurso. Não, exato. não faz sentido, né? E às vezes, existem algumas pressões para se ter cuidado com algumas coisas que respingam, escândalos que respingam Uma forma de de abordagem, né? senadores e Podemos dizer assim. parlamentares. Como? Forma de abordagem, podemos dizer assim. Exato, exato. Então, uma operação da Polícia Federal na casa de um senador, então fica aquela coisa, né? Tal. A imprensa já está dando, tal. Então, a melhor forma é ouvir, ver a nota que o senador divulga e colocar o fato objetivo, né? Uhum.
está havendo essa operação, em função disso, 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 o senador divulgou tal, tal, tal coisa, né? Então, então eu não digo que é tudo livre, né, como as pessoas às vezes, né, se iludem e tal. Nós temos nossas restrições, temos nossas limitações, mas há um espaço muito amplo de liberdade, de atuação, né, em busca de servir ao público, né? E a ADC, Sandro, ela apura muito, né, o nosso senso crítico, né? Então, essas coisas que às vezes se diz muito, né? E eu estou pé atrás sobre isso, né? O Congresso é a caixa de ressonância da sociedade, né? Então, esse tipo de coisa assim, né? Que é muito promocional isso, né? Que na verdade ele reflete as relações de poder na sociedade. Se você for ver categorias profissionais que estão representadas lá, não há equilíbrio, né? Se você for ver... o cara aproveita isso porque, teoricamente, deveria ser, né, cara? Aí aproveita isso, né? Pois é. Então, essas coisas de imparcialidade, né? De caixa de ressonância da sociedade e tal, a gente... representante do povo, né? Não é por aí. Hein, André, você falou uma coisa aí, eu percebi aqui, nós estamos falando da ADC de uma forma tão tranquila, mas eu acho que a gente não falou o que é, né? Então, a análise de discurso crítica. Então, a gente precisa dizer isso porque, né, a análise de discurso crítica é uma vertente da linguística, né? A gente estudou numa vertente da linguística sobre linguagem e sociedade. Então, a análise de discurso crítica, que ela é multidisciplinar, ela leva em consideração também outras disciplinas para fazer as suas análises, não só a linguística, né? A gramática e por aí vai. Então, é bom deixar isso claro, que às vezes a gente está falando de lexemas tão comuns para nós, mas às vezes quem vai estar vendo a gente... pensa em linguística, né? Tradicionalmente, pensávamos muito nas próprias línguas, no estudo histórico das línguas, filológico, né? Exato. Aliás, era o nome da linguística antes, que era filologia, né? As pessoas não estudavam linguística, era filologia. E aí deu aquela ramificada, e a filologia hoje tem um ramo de estudo mais específico, né? Sim, sim. E alguns linguistas começaram a pensar na relação da língua na sociedade, né? Na construção do discurso, como que o discurso toma partido, engendra, né, as relações de poder, e, a partir daí, se trabalhou esse enfoque, né, dentro da linguística. Né? Muito bem. André, agora fala para nós aí um pouquinho, então, né, acho que assim, só para o pessoal saber que depois eu sei que você tem muito trabalho relevante. Aliás, a sua tese de doutorado, né, também tem esse foco de análise em questões de racismo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, os trabalhos que você fez e alguns resultados, né, brevemente, o pessoal conhecer. Se você que está assistindo tiver interesse na base da UNB, você acha a tese do André, né, outras coisas por aí também publicadas, né? É muito fácil de achar. Quem tem interesse em achar uma dissertação, uma tese, na base da UNB, você acha facilmente. Sandro, entre o mestrado e o doutorado, mais ou menos 8 anos, eu ia muito à UNB, eu participei de algumas iniciativas, tradução do livro do linguista Norman Ferklow, fiz parte da equipe sob a tutela da Isabel Magalhães, participei também daquele primeiro encontro internacional, né, em 93, né, e gente de todo o Brasil, pessoal da Inglaterra também. Então, eu estava sempre presente, até em debates, em reuniões do nosso grupo lá, o Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade, NELIS, né? Então, eu nunca perdi esse contato. E eu comecei a levantar dados, né, sobre a realidade brasileira, e me chamava muita atenção o processo de democratização no Brasil, né? A gente vinha daquele processo de impeachment do Collor,
em que se conseguiu, né, pela primeira vez, impedir um presidente da República sem que houvesse uma convulsão, né? Lembro bem da postura dos ministros militares, né, que, mesmo sendo ministros militares do governo Collor, disseram: é um trabalho aí do Congresso, processo da política, democrático. nós não temos... Exatamente, né? Então, houve uma euforia, digamos assim, com o fortalecimento da democracia no Brasil. Mas eu perguntava, mas que democracia é essa que, com tantas desigualdades, né? Em que um instrumento que a Constituição de 88 consagrou, né? Que é o habeas corpus, né? Que tinha sido suprimido no regime militar, durante a vigência do AI-5, né? Ele não vale para a periferia das grandes cidades. Ele não vale para o pobre, não vale para as favelas. Habeas corpus, mandado de segurança, não entrar na casa do cidadão, né? Que nem é chamado de cidadão. Então, tudo isso me foi crescendo, né, o interesse por isso. E eu cheguei, quando eu entrei no doutorado, a pensar num projeto assim, né? Mas depois eu fui vendo, e até em conversa com o Theo van Dijk, lá em Barcelona, eu fui vendo que ele era muito abrangente, né? Para fazer isso, para tratar disso como um objeto de estudo de uma tese de doutorado, né? E eu me lembro da sugestão dele: dá uma olhada nos jornais, nós temos agora os bancos de dados. Na minha época era microfilmagem e tudo, agora, né, a internet facilitou muito. Dá uma olhada, vê o que está, né, o que você acha de todos esses temas aí, porque eu queria ver a questão das minorias indígenas, a questão dos negros, impunidade na justiça e tudo mais. Era muita coisa, né? Você ia ter que fazer uma Barça, né? Pois é. E foi aí que eu vi que a discussão sobre as cotas estava bombando, né? Na Folha de São Paulo, em outros jornais, tudo. Era nessa época, eu disse, né? Não, é sobre isso aí que eu vou estudar. Né? Focar nisso. E racismo já era uma coisa que o Van Dijk pesquisava muito, né? Ele tem um livro até, né? Exato. Eu acho que vários nessa área, Sandro. Eu me lembro que... Tem esse aqui, que eu achei aqui. Exato. Tá reversa a imagem, né? Eu estou vendo direitinho, racismo e discurso. Racismo e discurso, né? Na América Latina. É isso. Então, eu conhecia mais, Sandro, pelo exame, pela investigação do discurso da imprensa, o Van Dijk, né? E foi aí que eu vi o trabalho dele também sobre racismo, né? E então foi a partir daí que eu descubro esse tema como um objeto de pesquisa e começo a trabalhar e ler muito sobre isso, né? E que resultou na tese, né, no ano seguinte, né? A polêmica construída, né? Racismo e discurso da imprensa sobre a política de cotas para negros. Ótimo. Né? Foi isso. A militância veio um pouquinho depois, né? Eu estou um dia na TV Senado e recebo um e-mail do Sindicato de Jornalistas, onde eu já tinha também trabalhado, né, fazendo parte de diretoria e tal. Eu recebi um e-mail de um grupo de jornalistas negros que queriam formar um grupo, um núcleo para tratar da questão de racismo, né, de igualdade racial. E eu disse comigo mesmo, não posso, né, dizer não, furtar a dar minha contribuição, né? Aí fui até, liguei para uma pessoa, tinha lá um contato. Olha, é o seguinte, eu nunca fui um militante, tal. A pessoa disse, não, eu também nunca fui, mas eu acho que a gente vê as coisas acontecendo, a gente tem que tomar uma posição. Eu disse, eu estou de acordo, estou nessa. Então, eu participo do núcleo de membros fundadores, né? Da COGIRA, a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. Né? Isso era o ano de 2007. Né? Legal.
E desde então eu E até hoje você está nesse... Sim, até hoje sim. Ótimo. Exato. André, ó, o tempo passa tão rápido, né? Por Pois isso, é. quando a gente faz essas coisas, e olha que nós temos essa liberdade aqui, nós não estamos fazendo live, a live às vezes prende muito a gente, né? Sim. Então, assim a gente tem mais liberdade e depois as pessoas veem também quando elas quiserem. Então, eu gosto assim. Mas, assim, eu sei que você envereda também pelo caminho da poesia e tem o seu blog lá que tem já, você tinha falado aí, mais de 50 poesias por aí. Isso. Já tá na hora de juntar tudo e fazer um livro, né, André? É verdade. Pois é. Então, você dá uma amostra para nós aí, eu quero deixar para o pessoal também, que depois nós vamos colocar embaixo, lá na página, Sim, sim. o link para chegar na página do André e encontrar as poesias lá, né? E falar um pouco da sua experiência também com essa fazedura aí de poema, como que as palavras acabam dançando na cabeça da gente. Eu queria partilhar aqui com você e com outras pessoas que vão nos acompanhar duas poesias, Sandro, que eu fiz há coisa de 5 anos, né? Já percebendo essa mudança toda de ares no Brasil, né? E me senti muito angustiado, né? É como se de repente eu tivesse acordado em um mundo que eu não estava mais reconhecendo, né? Então eu usei duas metáforas, né, em cada poema. A primeira, a metáfora de fazer uma receita, né, de cozinhar alguma coisa e que você passa do ponto, né? Deu ruim, né? Deu ruim. E a outra, uma experiência que eu tive muito, que era de andar em ônibus lotado, né? Você está no ônibus lotado, você tem que ficar de olho onde é que você vai descer a sua parada e se aproximar da porta de saída, né? Para que não crie embaraço nenhum em você, né? Então, isso me fazia muito atento, né, para a hora de descer, né? Então, eu trabalhei com isso, né, a questão de passar do ponto, né? Mas é que a angústia que eu sinto, quer dizer, de 5 anos atrás, mas que está ainda presente, né? Caramba, dois passar do ponto em contextos diferentes, né? Dois passar do ponto em contexto diferente, isso mesmo. Legal, vamos lá. Eu queria aqui partilhar com vocês, Sandro. Vamos lá. Então, o passei do ponto. Não sei se lhe conto, mas a sensação é essa. Não que estragado esteja ou endurecido pelo tempo, mas é como se tivesse me preparado a vida toda para um mundo que não mais existe. A roda da história rodou e eu passei do ponto. Passei do ponto, sinto-me um pouco tonto, não mais triste ou frustrado, perplexo. Afinal, meu entorno ficou tão complexo, mas a vocação para ser simples está presente, lembrando-me que não sou deste mundo, não vim para ser feliz, mas fiel. Não vim para me dar bem, mas para resistir. Não vim para lucrar, mas sim trabalhar. Passei do ponto, mas novo quadro agora monto. Estava certo, Lavoisier. Não sumo, sigo na estrada, muito bem acompanhado. Surpresas e peripécias não me faltam. Eis minha tão peculiar aventura. Se isso é mesmo uma queixa, tenho mais é que esvaziá-la. Sou voluntário nessa missão. Passei do ponto, é isso mesmo que aponto. Preciso reinterpretar e me reinventar, repensar minhas performances, ensaiar outras tantas vezes, agora a voz numa oitava acima, num agudo nada confortável. Que haja significado, que valha para o ontem e o perene. Passei do ponto, mas estou pronto
para parar aqui ou avançar um pouco mais, para abrir mão de agendas previsíveis, para gargalhar como sempre. Isso tem cura. Para chorar como tantas vezes atrás, para divergir de minha apostasia e reviver a leveza de minha alegria, que não é minha, é dádiva pura. E o segundo seria o passei do ponto 2. Passei do ponto 2. Passei do ponto de novo. Pois é. Sim, passei do ponto. Não vou de ônibus, mas também não vou de táxi. Carro na garagem, nem carona vou pedir. Mas se é assim, o que será de mim? Pois é, passei do ponto. Foi de caso pensado. Mesmo que o trajeto não esteja bloqueado, não é hora de parar, nem mesmo de esperar, mas de me quedar sossegado. Claro, passei do ponto. Quando dei por mim, estava além, sem o compromisso de me deter por algo ou alguém. Apenas vou nessa, não retardo, não me apresso também. Efetivamente, passei do ponto. Diviso outras paragens. Paradas? O burburinho da aglomeração já nem vejo. Há um quê de sossego a meu redor, em meus passos na metrópole? Que será mesmo que almejo? Com certeza passei do ponto. E ainda bem que o fiz. A muvuca talvez me fizesse embarcar. Aqui, nesse vagar, sou bem mais eu. Em essência, projeção e entrega. Passemos. Vamos amar. É isso. É esse o convite para a gente passar do ponto, ou não, às vezes, né, André? André, eu fico feliz que nós passamos do ponto, eu passei do ponto com você, você passou do ponto comigo, porque nós conseguimos fazer isso. E foi tão rápido, e eu precisava, e caramba, e foi tão fácil. Mas é porque a nossa fraternidade faz isso também, né? André também é presbítero presbiteriano, e eu também estou nesse caminho presbiteriano. E André já foi meu professor de escola dominical. E a gente passou um tempo ali, né, André, naquela classe, foi legal. Atualmente, presbítero em disponibilidade, né? Mas isso já vai mais de 10 anos. Bom, a gente precisa acabar com isso. Vamos ver o que a gente faz. Olha aí. André, obrigado. Eu vou botar lá o seu blog para o pessoal achar as poesias, né? E não sei se você quer dizer alguma coisa antes do tchau, quer passar do ponto? Pois é. Não, gente, só para lembrar que lá no Espaço de Poesia, talvez você não encontre de imediato esse poema, né? Porque ele foi do ano de 2016, então você precisa procurar. Mas vai estar lá o título bem visível, né? Passei do ponto, tal, então você vai encontrar. Os dois passeios do ponto. Estão juntos. Joia. Não, só quero agradecer, Sandra, essa oportunidade de conversar, de trocar essas ideias. É realmente uma coisa bem criativa, você deixa a gente muito à vontade. Numa entrevista. Bem-humorado e simpático. Numa entrevista, André, eu que agradeço, porque isso aqui fica como um serviço da gente, para as pessoas conhecerem um pouco de ADC, do teu trabalho no jornalismo, na análise do racismo, né? Tem muito mais coisa, nesse tempinho não é suficiente, mas fica um tira-gosto, né? Então eu acho que isso aí vai ser bom para as pessoas, né? Que seja bom para quem quer que seja bom, para quem quer passar do ponto. Eu adorei esse negócio do passar do ponto. André, obrigado, um abraço, tá? A gente se encontra por essa vida aí. Obrigado aí pelo convite, cara. Obrigado, fica com Deus. Tchau. Valeu, você também.